Os olhos são os órgãos sensoriais mais importantes e são tão complexos quanto sensíveis. Várias doenças dos olhos podem afetar a nossa visão e ter consequências terríveis na maneira como percebemos o mundo à nossa volta. Isso abrange tudo, de doenças dos olhos sem maiores consequências, como olhos secos, opacidade ocular, ceratocone e estrabismo, até catarata e glaucoma, que são doenças graves. A catarata é uma doença, geralmente relacionada à idade, onde a lente que a gente tem naturalmente dentro do olho, que chama cristalino, ela vai perdendo a transparência. Essa lente é responsável pelo foco da visão, então ela é uma das lentes que a gente tem no olho que dão um foco, mas ela perde a transparência, ela vai ficando amareladinha e vai opacificando. Então a gente vai enxergando mais embaçado. Se você tiver uma catarata que você não opera e os anos vão passando, pode sim, ela é a principal causa de cegueira reversível no Brasil. A gente tem algumas cataratas que têm outras causas, medicamentosas, por ultravioleta. Aí você pode ter uma diferença entre os dois olhos, mas normalmente a catarata mais comum, que é relacionada à idade, você tem nos dois olhos. A gente observa que nos países onde o sol é mais forte, perto do Equador, o Brasil é um deles, a catarata é mais prevalente, porque ela tem uma relação com os raios ultravioleta. Então a gente pode talvez retardar, prevenir completamente eu não acredito, porque uma hora a gente está vivendo muito, a população cada vez está vivendo mais tempo, então a gente não vai conseguir prevenir completamente, mas talvez retardar a cirurgia. O tratamento da catarata é 100% cirúrgico. Segundo ainda a médica oftalmologista, a doutora Carolina Weiss, a cura só pode acontecer através de cirurgia. Ela não retorna mais porque você retira o cristalino e implanta uma lente artificial. Então você só opera a catarata uma vez. A catarata relacionada à idade, geralmente depois dos 60, mas você às vezes examina paciente mais jovem que os automíopes às vezes tem catarata um pouco antes, tem algumas patologias que aceleram diabetes, acelera a catarata, então algumas vezes você tem que operar antes dos 60, é mais raro. E qual a vantagem da gente operar a catarata, né? Ah, nossa, é uma cirurgia tranquila, graças a Deus, assim, não dói, o pós-operatório é muito tranquilo. E hoje em dia a gente vai pôr uma lente no lugar do cristalino. Existem lentes muito modernas, lentes multifocais, trifocais. Então você consegue com a cirurgia eliminar o óculos, isso é uma grande vantagem. A cirurgia de catarata é uma cirurgia difícil, mas porém muito rápida, porque é uma cirurgia que a gente faz com um aparelho que chama facoemulsificador. As pessoas acham que é laser, mas na verdade existe a cirurgia de catarata laser, mas não é o que a gente costuma fazer porque não tem grandes vantagens. É um aparelho que ele emite ondas de ultrassom, então ele quebra o cristalino em vários micro pedacinhos e você vai aspirando. E ele depende muito da habilidade do cirurgião. Eu falo que é uma cirurgia difícil porque precisa ter muita habilidade para fazer, mas na mão de um cirurgião habilidoso e com prática, é uma cirurgia que geralmente aqui no Hospital de Olhos a gente faz em 20 minutos, no máximo meia hora, às vezes até menos. Dependendo do paciente, a gente chega a fazer uma catarata em 8 minutos, mas isso com um cirurgião muito habilidoso, com uma técnica moderna, uma lente dobrável, mas é possível você fazer uma catarata em 8 minutos. É preciso estar atento aos primeiros sintomas e procurar um médico para um exame minucioso o mais rápido possível. Normalmente a gente percebe um embaçamento visual muito maior para longe do que para perto. A nossa população ela não tem acesso ao oftalmologista com muita facilidade. Então, normalmente a gente recomenda que todo mundo faça uma consulta anual, até para que a gente faça toda a rotina de medir a pressão, examinar. E quando você vai fazer o exame de refração, que a gente chama, que é o exame para ver o grau e medir a visão, você percebe que mesmo de óculos aquele paciente não está enxergando a linha menorzinha. Então aí você vai examinar e percebe que a causa disso é a catarata. E aí você indica a cirurgia. O glaucoma é uma doença ocular caracterizada por alteração do nervo óptico, que leva a um dano irreversível das fibras nervosas. Consequentemente, leva à diminuição ou à perda de campo visual, além de vista embaçada.
Essa lesão pode ser causada por um aumento da pressão ocular ou por uma alteração do fluxo sanguíneo na cabeça do nervo óptico. O glaucoma é uma perda visual, uma perda de campo por alteração no nervo óptico, causada em sua grande parte pelo aumento da pressão intraocular. E normalmente o paciente não tem sintomas. O glaucoma crônico é uma doença que a gente diagnostica geralmente numa consulta de rotina e o paciente não apresenta queixas. Você vai perdendo o campo de visão, né? Mas até o paciente perceber que ele perdeu, geralmente você tem que chegar no centro. Quando você perde visão periférica, você não percebe porque é uma coisa devagar. Então, o glaucoma é uma doença muito traiçoeira, que a hora que você percebe que você está perdendo visão, normalmente já foi 90% da sua visão embora e é irreversível. Mesmo que você trate, abaixe a pressão, essa visão que você perdeu foi perda de fibra do nervo óptico, você não vai recuperar. Existem alguns tratamentos, normalmente a gente começa com alguns colírios para você abaixar a pressão, eles agem geralmente ou diminuindo a produção de líquido ou aumentando a drenagem. Existem alguns tipos de laser que você faz na região da drenagem para aumentar a drenagem. E por último, caso nada disso funcione, a gente faz uma cirurgia. Tão comum quanto a catarata e o glaucoma, mas um pouco menos grave, dependendo do que as ocasionou, existem também as conhecidas moscas volantes. O mais comum das moscas volantes são proteínas que estão soltas dentro da gelatina que a gente tem no fundo do olho, que chama humor vítreo. São proteínas que se desgarram e elas ficam boiando e elas fazem sombra. Existem algumas coisas mais preocupantes, por exemplo, se você tiver um rasgo de retina, você pode ter um aparecimento súbito de muitas moscas volantes e aí você precisa fazer um diagnóstico. Essas moscas volantes que a gente já está acostumada, que estão aí, os automíopes têm muito moscas volantes, elas normalmente são, assim, não te trazem nenhum problema. Mas se você tiver um aparecimento súbito de muitas moscas ao mesmo tempo, é importante a gente examinar. É possível fazer uma cirurgia para moscas volantes? Não é possível. Quer dizer, não é que não é possível. Na verdade, é como se você fosse matar uma formiga com um tiro de canhão. Porque você vai ter que trocar o humor vítreo por silicone, por gás. Então é uma cirurgia gigantesca para uma coisa que não tem nenhum malefício para você. Então, normalmente a gente não faz nada, a gente só acompanha. A doutora fala também sobre os tumores oculares, que são lesões expansivas, geralmente nodulares, que podem aparecer em qualquer estrutura do olho. Podem surgir em pacientes de ambos os sexos e em qualquer idade. Embora existam tumores próprios da infância e outros mais frequentes em adultos. E outro fator também, né, outra doença nos olhos são os tumores. Como que eles aparecem, doutora? O mais comum, na verdade, são tumores de pálpebras, porque os anexos, né, também fazem parte da nossa vida do dia a dia, não é só o olho, né? A gente tem muito tumor de pálpebra porque nós vivemos num país com muito sol e pessoas muito clarinhas. Existem também os tumores de conjuntiva, que é essa parte branca, de córnea. Os tumores intraoculares são bem mais raros. Por exemplo, recentemente se falou muito sobre retinoblastoma, que é uma doença de criança por causa do Thiago Leifert. Mas, graças a Deus, são tumores bem raros. O Thiago Leifert, ele teve, eu não sei se é uma filha ou um filho, mas que teve retinoblastoma, que é uma doença geralmente que a criança ou nasce ou aparece bem pequenininha, é um tumor de retina. E é um tumor bem agressivo, normalmente você precisa retirar o globo ocular, fazer quimio, radioterapia. Então, o teste do olhinho ele foi implantado quando as crianças nascem exatamente para tentar ver o reflexo vermelho, porque a primeira coisa que você perde quando você tem um tumor de retina é o reflexo vermelho, que hoje em dia nas fotos a gente não vê mais. Antigamente, você tirava a foto, você via o reflexo, que é aquele reflexo das fotos antigas, que a pupila fica branquinha. Então, tem alguma coisa. Pode ser uma catarata congênita, pode ser outra coisa, mas normalmente os tumores também, a criança perde o reflexo vermelho. Então, aí você precisa fazer um exame mais detalhado para poder descobrir por quê. O reflexo da fotografia, a nossa retina é vermelha, então ele dá um reflexo vermelho. Se você tiver uma alteração e a retina ficar branca, por exemplo, você vai ter um reflexo branco. Então você vai falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Os animais, por exemplo, só por curiosidade, eles têm pigmento verde na retina. Então aí depende como é a sua retina, é o reflexo que você vai ter. Só que hoje as câmeras modernas, os celulares, eles não têm mais esse reflexo.
Então fica um pouco mais difícil, mas lógico, você não vai fazer o diagnóstico assim. A gente faz pelo teste do olhinho quando nasce ou pelas consultas de rotina depois, né? Depois que nasce. Então, depende do tamanho do tumor, você pode fazer radioterapia, você pode fazer braquiterapia, que são pequenas placas que elas soltam radiação. Então você implanta ali na área do tumor e ela pode resolver. Aí depende da localização do tumor, que tipo de tumor, isso daí aí o tratamento é bem específico. Até grandes tumores precisarem de quimioterapia também, né?